Oi gente, tudo bom? Então hoje, depois de muito tempo, eu finalmente venho gravar pra vocês outro vídeo sobre medicina. Já aviso que esse vídeo vai ser bem longo, porque eu tive um dia muito ruim e quanto pior meu dia, mais eu tenho vontade de ficar falando com vocês depois. Fazia muito tempo que eu não gravava sobre medicina, porque eu tava naquela sequência de gravar meus vídeos sobre Las Vegas, os vlogs e depois os vídeos de compras, então ficou um tempão sem vídeos. E agora eu cheguei em casa, são 6 da tarde, então já não tem mais luz natural pra eu gravar. Eu improvisei aqui com a minha luminária e uma folha sulfite pra tentar fazer um negócio meio um refletor pra ficar com uma luz pelo menos um pouco natural. E tô gravando aqui no meu quartinho com a minha penteadeira de fundo. E esse quarto eu sei que ele tem um pouco de eco, apesar de eu já ter mobiliado ele por algum motivo. Ele ainda faz bastante eco. Se a minha voz ficar meio ecosa, me perdoem. De manhã eu postei essa foto no meu Instagram. Uma foto do Lula Molusco falando eu não devia ter acordado, eu sabia que eu não devia ter saído da cama hoje. E eu coloquei na legenda que era sobre a minha apresentação da monografia. Hoje eu tive que apresentar uma monografia na faculdade, na residência de ginecologia e obstetrícia especificamente. A gente tem que apresentar uma monografia por semestre. Uma de ginecologia num semestre, outra de obstetrícia em outro, isso nos 3 anos. E eu tive a apresentação da minha monografia da ginecologia e eu não curto fazer pesquisa, eu acho muito chato. Eu acho muito interessante de ler resultados, mas fazer pesquisa mesmo eu não gosto tanto. E eu tive que apresentar hoje minha monografia, então meu dia já começou meio chatinho. E aí eu postei essa foto e nela eu coloquei pra vocês que eu ia gravar um vídeo sobre medicina hoje à noite, no caso agora, pra vocês colocarem sugestões de vídeos ou dúvidas. E aí eu vou ler agora todos os comentários que vocês mandaram e tentar responder pelo menos por cima as coisas que vocês colocaram. Me desculpem se hoje eu estiver um pouco desanimada pro vídeo, eu tô tentando muito me ficar animada. Mas além da monografia de manhã, agora à tarde eu tive um ambulatório e teve uma situação muito chata com uma paciente. Ela saiu do ambulatório e ela voltou, ficou falando pras pacientes lá fora que ela foi muito mal atendida. As pacientes falaram que parece que ela tava com uma faca na bolsa. E ela voltou pra tirar uma foto minha sem eu ver. Aí eu vi, fui questioná-la sobre isso e ela começou a gritar comigo no corredor, na frente de todos os pacientes e todos os outros médicos. E aí alguém saiu e falou, ela tem uma faca na bolsa, toma cuidado. E aí eu me tranquei no consultório. E ela foi embora, a gente chamou segurança e tudo, mas eu tive que abrir um BO sobre isso. Eu voltei pra casa chorando, meu namorado foi me pegar, porque eu tava com medo de ir pra casa sozinha. Enfim, eu já fiz um BO sobre isso. Não acho que vai dar em nada. Quando acontecem situações assim no hospital, o hospital dá alta administrativa para paciente, por questões de segurança, mas isso nunca tinha acontecido comigo nesse nível. Eu fiquei com muito medo e muito chateada. Eu adoro medicina, eu adoro o que eu faço, sabe? E, gente, eu chorei muito, eu voltei pra casa, eu só tirei o rímel que tava borrado e passei o batom vermelho pra gravar pra vocês. Mas eu adoro medicina, eu fico muito feliz de poder ajudar as pessoas, de saber como ajudar e poder ajudar, sabe? Mas tem gente que não quer ser ajudada, ou que acha que vai no médico já assim, falando, é isso que eu quero que seja feito, e você fala, não é assim que funciona. E a pessoa não fica satisfeita, sabe? Eu fico muito chateada quando acontece isso. Isso acontece com frequência, mas chegar nesse nível extremo de ameaça não tinha acontecido comigo uma vez, só que tinha sido um paciente no pronto-socorro que tava bêbado e me ameaçou, sabe? Ele chegou a vir pra cima de mim e tudo. Mas ele tava bêbado, eu desconsiderei, tinha segurança no pronto-socorro. Ele afastou, o paciente acabou indo embora. Mas desse jeito nunca tinha acontecido. Eu sei que vocês vão fazer mais perguntas sobre isso, provavelmente eu não quero dar mais detalhes, porque, enfim, eu abri o BO, já tá resolvido, mas pra vocês saberem, isso acontece com frequência, principalmente em serviço de hospital público. O Hospital das Clínicas é um lugar um pouco protegido, acontece com menos frequência, isso mas acontece. Em hospitais de periferia acontece, infelizmente, com uma frequência ainda maior. Toda vez que eu vejo notícias falando que tá faltando médico em hospital de periferia de São Paulo, eu sei que é uma situação triste, mas eu não consigo deixar de pensar que isso acontece lá todos os dias. Eu dei alguns plantões no hospital de periferia em São Paulo, perto do Taboão da Serra, antes de eu começar a residência, depois que eu me formei antes de começar a residência, e lá na porta do hospital o vidro era blindado porque já tinha tido tiroteio na frente do hospital, sabe? Eu conheço gente, não tipo alguém que conhece alguém, eu conheço gente que a pessoa chegou na consulta e pôs a arma na mesa antes de começar a consulta, entendeu? É muito difícil trabalhar em serviço público assim. É muito triste que faltam médicos no serviço público, mas além da baixa remuneração, do baixo incentivo de uma forma geral, tem toda essa questão de segurança que não costuma ser abordada pela mídia, mas é uma coisa que acontece. E para médicos é muito perigoso e muito ruim.
e foi uma situação horrível. Hoje eu ainda tô com medo porque os ambulatórios da ginecologia são sempre no mesmo lugar. Se essa mulher resolver aparecer lá não tem segurança, sabe? Eu não sei o que pode acontecer. Eu sei que muito provavelmente não vai acontecer nada, mas, sabe, você fica assim, meio assim. E é só disso ter acontecido, mesmo que não tenha mais nenhuma repercussão sobre isso, eu ainda fico muito, sabe? Enfim, então eu já ia gravar esse vídeo porque a minha mãe tinha começado meio ruinzinha com a monografia. E agora eu vou gravar ainda mais pra me distrair de toda essa situação horrível que aconteceu hoje. Gente, esse vídeo vai ficar muito longo, me desculpem. E tem 21 comentários no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, se sentiu injustiçado porque eu não te abrangi nas perguntas, ali embaixo no link de mais informações tem o meu link do Instagram, meu usuário no Instagram, e no YouTube eu não tenho Snapchat, muita gente tá me perguntando. Eu não tenho interesse em fazer, porque, eu não sei, não dá vontade nem de seguir ninguém e nem de fazer isso. Quando eu quero gravar algum vídeo, geralmente são vídeos só dos meus gatos e eu já gravo no Instagram, então meio que tanto faz. Não vou fazer Snapchat, desculpem. E sobre os comentários no YouTube, desculpa, eles ficam muito acumulados e quanto mais eles acumulam, mais eu falo, putz, tem muita coisa pra ler, eu não vou conseguir ler tudo agora, sabe? Aí eu acabo não lendo, não respondendo muita coisa, me desculpem. De verdade, eu juro que eu vou tentar, pelo menos os vídeos, tipo, daqui pra frente, os mais atuais, eu vou tentar responder. Então, por causa disso, porque as coisas no YouTube fugiram do meu controle e ficaram muito complexas, eu resolvi pra gravar o vídeo de hoje ser mais fácil de fazer especificamente esse vídeo com perguntas no Instagram. Então vamos lá. Primeira pergunta, o primeiro comentário, da X Nicole C. Cá, tô bastante ansiosa pro vídeo que você disse que ia fazer com seu namorado, falando sobre trabalhar durante a faculdade, como ele sustentou e etc. É uma sugestão. Seguinte, é uma sugestão que muita gente tá dando, inclusive eu falei que eu ia fazer esse vídeo e depois disso todo mundo começou a pedir. E eu quero muito fazer esse vídeo, mas eu juro, o limitante não sou eu, é meu namorado, tá bom? Ele é bastante tímido pras câmeras, tanto que nos vlogs de Las Vegas vocês podem ver que ele quase nunca aparece, e às vezes que ele aparecia, ele ainda não queria aparecer mesmo. Eu já tenho tentado gravar vídeo com ele há muito tempo. Antes de fazer vídeo sobre medicina, eu já tentei gravar um vídeo do meu namorado me maquiando, outras tags com o namorado, ele nunca quer. Eu convenci ele uma vez a fazer a tag do meu namorado me maquia, e ele zicou tanto que depois que a gente gravou isso, eu passei da câmera pro computador, apaguei da câmera e meu computador quebrou. E não consegui recuperar. E ele nunca mais quis gravar de novo, óbvio. Então ele é bem difícil de gravar vídeos. Agora ele tá considerando fazer esse vídeo sozinho pra postar no meu canal. Mas enfim, eu tento insistir um pouco com ele, mas ele sempre fala que vai fazer, mas no tempo dele. Enfim, vai sair. Eu não sei quando, eu tô insistindo bastante com ele, tá? Desculpa aí, gente. Tamires Cristina 21. Você tem que fazer monografia da residência? Sim, então, na verdade a nossa monografia costuma ser um trabalho científico. Então, na residência de ginecologia e obstetrícia a gente tem que fazer monografia. Não são em todas as residências assim e nem todos os hospitais. Nessa residência, no Hospital das Clínicas, a gente tem que fazer. Então, como eu falei, no primeiro semestre a gente faz ginecologia, no segundo de obstetrícia, e isso os 3 anos. No R1, em geral, na ginecologia a gente tem que fazer uma revisão, que é escolher um tema e ler todos os artigos que existem na internet, na base de pesquisa de artigos desse tema, um tema bem específico para não ficarem tantos artigos assim, e apresentar o nosso resultado. No R2 a gente tem que fazer um projeto de pesquisa, então inventar alguma intervenção, alguma coisa nesse sentido, revisão de prontuários sobre o mesmo tema de preferência. E no R3 executar essa pesquisa e mostrar os resultados, pelo menos os resultados parciais. Isso na ginecologia. Na obstetrícia eles falam que é um pouco mais tranquilo. Você pode só pegar um caso interessante que você viu e fazer um relato de caso, alguma coisa assim. Na ginecologia é um pouco mais estruturado. Então tem que fazer, mas não em todas as residências. E o ruim da minha é que a minha orientadora, a gente tem que ter um professor que vai nos guiar nisso, porque a gente começa sem saber fazer nada. A minha orientadora não pôde ir na minha apresentação. Então quando chegou a hora de fazer perguntas específicas ou ver críticas ao projeto, que os orientadores sempre estavam lá para levantar e responder, a minha não tava lá e eu tive que tentar me virar e não deu muito certo. Então por isso que meu dia já começou meio ruim. Moni Proença. Verdade, poderia falar sobre como seu relacionamento ficou, mesmo com a faculdade. Bom, eu não sei, verdade, foi pra qual dos comentários, mas tudo bem. E sobre como o meu relacionamento ficou. Então eu namoro com o Rodrigo desde o 2º ano da faculdade. A gente começou a namorar no final do 2º ano da faculdade. Então vai fazer 5 anos esse ano. Vai fazer 5 anos em outubro
23 de outubro desse ano. E assim, o nosso namoro sempre foi muito tranquilo, porque eu sou uma pessoa bem diferente dele, principalmente nessa questão de relacionamento. Eu sempre fui muito ciumenta e muito chata e muito possessiva. E eu sempre tive relacionamentos assim, que tinha uma carga pesada, sabe? Que eu nunca reparei que tinha até eu começar a namorar com ele. E ele é um cara super tranquilo, não é nada ciumento. E no começo eu achava estranho. Eu achava, será que ele não gosta de mim porque ele não é ciumento? Mas depois eu vi que é uma delícia estar num relacionamento assim. E eu acho que é o que fez nosso relacionamento durar e continuar durando. Então... E ele me aguenta bastante, eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa. Ele é bem calmo, tranquilo, ele fica nervoso, ansioso em situações que demandam isso. Eu fico ansiosa por qualquer coisa e eu fico ansiosa por muito tempo, tipo a minha monografia de ginecologia, por exemplo. Acabou, já apresentei esse semestre e não tenho que fazer mais nada. E eu ainda tô remoendo isso de que podia ter sido melhor, sabe? Enfim. Então eu acho que isso ajuda. E aí durante a faculdade a gente era de turma diferente. Até o 4º ano a gente era de turmas diferentes, eu era da turma B, ele era da turma A, então a gente não tinha aula juntos, nada assim. A gente acabou se conhecendo através de amigos em comum. E aí a gente nunca se via mesmo durante a aula, a gente só se via depois das aulas mesmo. Então nosso relacionamento sempre foi assim, justamente por não ser um negócio super ciumento e possessivo, não preciso estar com ele o tempo todo, entendeu? E é até legal, porque depois no final do dia, quando a gente se encontra, a gente tem muita coisa pra falar. E é bom ter saudade também, eu acho saudável. Aí durante o internato a gente fez panela juntos, então a gente tava juntos na maioria das aulas e tudo mais, mas plantão a gente evitava pegar plantão junto, que a gente viu já logo no começo que trabalhar junto não era pra gente, porque eu fico ansiosa nesse ambiente de trabalho também, e eu acabava tratando ele não como namorado, mas como alguém que você tá trabalhando junto mesmo, só que é uma linha difícil, eu acho, de você delimitar, então... A gente achou melhor não dar plantão juntos no internato, então a gente também já não se via tanto, assim, tipo, de ter uma convivência o tempo todo, entendeu? Agora na residência, a residência dele é bem mais tranquila que a minha, ele tá fazendo psiquiatria, é horário comercial praticamente só, tem poucos plantões. Os plantões que ele dá são plantões fora, de clínica médica, de ambulância, tudo. E ele já tá trabalhando, inclusive, num ambulatório de psiquiatria particular dele. E aí, então... Apesar da minha carga horária ser pesada e muito variável, cada estágio eu tô de plantão à noite num dia, eu tenho plantão de fim de semana, evolução de fim de semana, tudo. Como o horário dele é um pouco mais tranquilo, a gente consegue se adaptar. A gente se vê à noite de fim de semana, de vez em quando pra jantar. A gente nem sempre tem o fim de semana todo livre pra se ver, mas a gente consegue se ver à noite em dia de semana, por exemplo. Então assim, não tem nenhuma dificuldade mesmo durante a faculdade e agora durante a residência. Muitos namoros começaram na faculdade e eu vejo que ficaram firmes até o final. Tem gente que começa a namorar na faculdade, entra na residência e não tem mais aquele convívio tão intenso que tinha na faculdade e acaba terminando. Mas não é o nosso caso, acho que porque o nosso namoro justamente nunca foi baseado nisso, de estar 100% do tempo juntos, entendeu? Agora que a gente tá fazendo residências diferentes e tudo mais, isso não tem sido um problema pra gente. Foco vestibular. Falo sobre tatuagens, médicos podem ter tatuagem? Eu tenho um piercing no septo, seria um problema? Em relação ao centro cirúrgico, atendimento de paciente. Bom, então em relação... isso daqui foi do foco vestibular, falei, né? Então em relação a tatuagens, eu particularmente tenho 2 tatuagens nas costas, e eu fiz nas costas por ser um lugar justamente que eu consigo esconder. Eu tenho uma delas aqui no ombro, acho que dá até pra ver aqui, pela camiseta. Eu já postei no Instagram, e a outra eu não vou mostrar porque tá na costela, mas tem que mostrar minha barriga, e aparece pneuzinho assim na barriga, então... Mas eu também já mostrei no Instagram. Muita gente na faculdade tem tatuagem, em geral, em lugares que o avental esconde. É que o avental esconde quase tudo. Então, tipo, ou na manga, assim, que a camiseta, ou jaleco, ou camisa esconde, nas costas, costela, tudo mais. Tem assistente até... Uma assistente mulher que tem uma na nuca que aparece. E uma residente do 3º ano de residência que tem uma assim no braço que aparece. Eu perguntei pra ela especificamente esse fim de semana sobre isso, se alguém já questionou o fato dela ter uma tatuagem assim aparecendo. Opa, dei play no vídeo sem querer. A questão é que a tatuagem que ela tem é muito fofinha, são 3 coraçõezinhos assim, que representam ela, a irmã e a mãe, sabe? Então mesmo que alguém fosse encanar, ainda é uma tatuagem que é tranquila. Então assim, ela tem uma tatuagem pequena que aparece que ninguém nunca encanou. Eu acho que se você tivesse, tipo, o braço fechado de tatuagem,
Não seria um problema, assim, no sentido, assim, achar emprego, você vai fazer o seu próprio consultório, tanto faz, você vai em entrevista de emprego com camisa fechada. Mas sempre vai ter pacientes, e principalmente médicos mais antigos, que vão encanar. E pacientes mais tradicionais que vão, eles podem não falar nada, mas vão ficar olhando torto, vão achar ruim. E médicos mais antigos também podem falar e achar ruim. Acontece. Nunca aconteceu comigo diretamente, mas eu sei disso porque o meu pai é médico. E ele tem essa visão e ele mesmo fala que dos colegas dele, da época dele, assim, que são médicos mais antigos também, que acham horrível o médico ter uma tatuagem aparecendo. O meu pai sabe das tatuagens que eu tenho nas costas. Ele amou, achou muito bom, ainda mais que uma é sobre medicina e outra é que eu fiz com as minhas amigas da faculdade e tudo, então ele achou muito legal. E ainda mais sendo num lugar que eu escondo durante o atendimento, mas se eu fosse fazer uma que aparece, por exemplo, ele ia ser totalmente contra. Justamente por essa questão dele ter contato com médicos mais antigos e saber o que eles pensam disso. E eu entendo também como pacientes, principalmente de mais idade, tudo, ou com certas crenças, podem achar ruim. Eu não sou contra fazer, mas no lugar que aparece tudo, eu acho que tem que ser uma decisão sua e não limitar a sua vida e as suas escolhas só pela sua carreira, entendeu? Mas algumas coisas eu acho que eu entendo que tem gente que não vai gostar e se você entender isso e levar isso na boa, eu acho que não tem problema. Piercing no septo, por exemplo, o menino da minha panela tem, mas o que ele faz quando ele vai atender? Ele põe pra dentro, isso é isso, entendeu? Você tem que saber que em alguns momentos você vai ter que fazer isso. Assim, posso não concordar, mas pode não concordar, mas entender que tem gente que vai se sentir mais confortável com isso, entendeu? E respeitar isso. Medicina tem muito disso, não só com tatuagem e piercing, mas muitas outras coisas. Falar sobre centro cirúrgico e atendimento de pacientes. Não tem muito... Tem que especificar um pouquinho mais, eu não entendi exatamente o que você quer saber. Mas sobre centro cirúrgico eu já falei num outro vídeo. Num vídeo que eu falei sobre a minha primeira esterectomia, minha primeira cesárea. Eu falei sobre como é no centro cirúrgico, coisas que eu não gosto, mas como ainda assim é muito legal. Então você pode procurar esse vídeo em que eu falo sobre a minha primeira esterectomia, minha primeira cesárea, eu falo sobre o centro cirúrgico. E sobre o ambulatório não tem muita coisa pra falar. E honestamente, se eu fosse falar sobre o ambulatório hoje, apesar dessa coisa que uma das coisas que eu mais gosto de fazer, eu adoro atender ambulatório. Adoro fazer consulta de rotina, consulta de rastreamento, consulta de doença específica. Eu gosto muito de atender em consulta, colher Papa Nicolau, fazer exame físico, tudo, pensar no que eu tenho que pedir pra cada paciente. Eu adoro, mas hoje, como teve essa situação específica que eu já comentei no começo do vídeo, eu acho que se eu fosse falar de ambulatório, talvez fosse uma opinião enviesada. Alice Rejane. Médicos podem ter tatuagens e piercings? Eu irei cursar medicina, mas também tenho muita vontade de tatuagens e piercings. Tem como conciliar? Então eu acabei de responder isso. Mari Pimentel. Cá, fala sobre tatuagens, a preconceito. Gente, que dúvida grande vocês têm. É basicamente isso que eu falei. Andy Ru. Fala também sobre cuidados com cabelo colorido. É difícil ver médicas de cabelo colorido? Você acha que vão aceitar um médico de cabelo colorido? Quero ser médica, mas também quero ter meus cabelos tingidos com cores fantasias. São minhas paixões. Gente, eu adoro cor fantasia. Falar a verdade pra vocês, meu sonho... Eu tingi de ruivo, que não é uma cor fantasia, mas já é uma cor um pouco mais assim... Eu sei que existem ruivos, mas é uma cor um pouco mais irreal. E no fim eu gostei muito, meu cabelo desbotou. Aliás, é o primeiro vídeo que eu gravo ruiva, né? Eu já postei no Instagram que eu tava ruiva, mas quem me acompanha só aqui deve estranhar, mas eu tô ruiva. Meu sonho era tingir o cabelo de loiro, com as pontas rosa choque. Eu já tingi meu cabelo de loiro com a ponta... Não, deixei meu cabelo castanho, mas tingi a ponta de verde já pra uma competição na faculdade. Durante a faculdade mesmo é bem tranquilo. Tipo, são 6 anos de faculdade que você vai ter pra tingir o cabelo da cor que você quiser. Eu conheci menina que ficou tingindo o fundo de cabelo de azul, de roxo, de verde, cada dia tava de uma cor. E é super tranquilo durante a faculdade. Depois que você se formar, isso vale um pouco também pra piercing e tatuagem. Tem especialidade que vai ser muito mal visto. Eu acho que, por exemplo, se você for fazer psiquiatria, é muito tranquilo você ter cabelo colorido, tatuagens e piercings na psiquiatria, sabe? As pessoas são muito mais liberais lá, é bem mais tranquilo. Se você for fazer pediatria, por exemplo, já pode ser um pouco mais difícil. Cirurgia geral, eles são muito chatos com essas coisas. Não tanto com tatuagem, mas cabelo colorido, piercing. Na ginecologia tinha um tempo que eles estavam encanando até com as pessoas terem barba, entendeu? Então varia muito da área e é a mesma coisa. Você tem que saber que vai ter pacientes... A opinião de outros médicos eu acho meio whatever, mas saber que vai ter paciente que vai ficar incomodado de estar sendo atendido por um médico todo tatuado com piercing e cabelos coloridos. Eu concordo com isso? Não. Mas é uma coisa que eu tenho que entender como médica. Então é uma coisa que eu acho que vocês também têm que entender.
Dependendo da especialidade, se bobear cabelo colorido seria até bem visto, sabe? Seria, tipo, bonitinho na pediatria, que nesse caso eu achar, ai, que legal, tia, cabelo colorido. Varia muito, muito mesmo. E eu acho que você pode tentar, dependendo do que você for fazer, durante a faculdade bem tranquilo, mas depois varia muito, assim. Nunca vi, honestamente, médico formado de cabelo colorido, assim, cor fantasia, nunca vi. E não sei se seria bem visto pelos pacientes especificamente. Eu acharia muito legal, inclusive eu queria. Eu dei uma enrolada em você, né? Então, basicamente, desculpa. Às vezes eu vou dando volta, fico me repetindo sem falar nada, mas sobre cabelo colorido especificamente, eu acho que pode, mas eu acho que vai ser mais difícil ainda do que piercing e tatuagem em relação a preconceito. Você tem que estar pronto pra lidar com isso. Enquanto você for residente, por exemplo, ou interno, alguém pode virar pra você e falar, tinge esse cabelo. Ponto, entendeu? Senão, sei lá, senão você não vai poder atender, não vai poder passar nesse estágio. Alguém vai poder falar isso pra você. Depois que você já se formou, que você vai ter o seu consultório, tipo, tanto faz. Você faz o que você quiser. Oi, gato. Gente, o Arthur tá aqui. Ele tá mó saudável, eu nem acredito. Eu não tô mais dando prednisona pra ele. Ele tá mó bem. E dia 17, mais ou menos, eu vou levar ele na veterinária de novo. Ele molhou meu nariz. E pra ver se de repente ele não tem nada mesmo. Inardo Carneiro. Oi, Ká, fala um pouco sobre o relacionamento médico-paciente. Como você lida com perdas, frustrações, diagnósticos e prognósticos difíceis? Isso te afeta muito ou pouco? Lida melhor com isso hoje do que lidava antes? Como é a relação entre residentes de diferentes anos? Já sabe onde quer trabalhar, clínica, hospital? O que você não gosta? A gente tem muita pergunta, então vamos por partes. Leonardo Carneiro, talvez seja Leonardo Carneiro. Então, como eu lido com perdas, frustrações, diagnósticos, prognósticos difíceis? Eu lido melhor do que eu lidava no internato. Mas eu ainda lido, não sei se mal, ou se talvez assim seja o jeito que eu vou lidar sempre. Eu sinto bastante. Eu nunca tive uma perda inesperada, eu acho que isso deve ser muito mais difícil. Ai, o gato vai derrubar a câmera. Sai, Arthur, sai. Eu nunca tive nenhuma perda inesperada, eu acho que isso deve ser muito mais difícil do que, tipo, as perdas que eu tive, que já eram pacientes que estavam internados há muito tempo, estavam muito doentes, a gente já esperava que fosse acontecer. E assim, no começo é bem frustrante, e com o tempo você aprende que a medicina não é soberana, ela tem limitações, e você vai ajudar o paciente e tentar buscar a cura enquanto você conseguir. Chega um momento que você vê que, na verdade, o importante já é só o conforto, sabe? Que a medicina só consegue dar conforto para aquela pessoa e não vai conseguir curar, e não adianta você insistir. Eu acho que o mais difícil que a gente tem que aprender como médico é que a medicina é limitada. E alguns pacientes até não entendem. A medicina é limitada, eles não entendem quando a gente fala, olha, isso não tem cura. E tem coisa que não tem cura porque a gente não sabe ainda. Talvez a gente nunca saiba. E não tem cura, e aí nessa hora a gente tem que confortar. E é isso que a gente consegue fazer. Depois que a gente aprende isso, aceita isso, fica um pouco mais tranquilo a lidar com as perdas. Eu acho que as perdas nesse sentido, de doenças crônicas especialmente, tudo, eu já tô lidando bem até, mas ainda não tive nenhuma perda inesperada, assim. Acontece, por exemplo, de mulher que vai ter parto, que começa a sangrar depois do parto, e aí você tem que tirar o útero, quando começa a sangrar pelo útero muito depois do parto, a conduta é tirar o útero, mas tem gente que acaba falecendo de hemorragia. Isso nunca aconteceu num plantão que eu tava, por exemplo, mas eu acho que a hora que isso acontecer, eu não sei como eu vou conseguir lidar com isso. Não acho que eu vou lidar tão bem, entendeu? Isso é outro tipo de morte, uma coisa bem mais complicada e inesperada e tudo. Enfim, acho que a gente vai aprendendo isso todo dia, e eu acho que nessa questão de perda, tudo deve ser durante a carreira toda. Como é a relação entre os residentes dos diferentes anos? Basicamente, é uma relação de ensino. Então, eu, por exemplo, quando eu tô atendendo no ambulatório, nesse momento no R1, o interno fica comigo na sala durante o atendimento. Eu faço o atendimento, ele observa o atendimento, entendeu? E aí, durante o exame físico, eu deixo ele examinar, eu vou e confiro o exame físico dele, a gente tira toda a historinha juntos. E aí, depois eu vou e passo o caso, por exemplo, para um residente do 3º ano. E ele discute comigo qual conduta é melhor naquele caso, ou com o chefe assistente. Então, é uma relação assim, de ensino, entendeu? Quando a gente tá de plantão, por exemplo,
quando eu entro numa cirurgia para fazer, o R3, por exemplo, pode ir me ensinando como fazer a cirurgia, entendeu? Ou quando o R3 está operando, eu tenho que ficar olhando uma paciente que está em trabalho de parto, o R2 vai comigo para ver se eu tô fazendo as coisas certas vendo o paciente. Então é uma relação bem tranquila, bem de ensino, e na residência de ginecologia e obstetrícia mesmo é uma relação bem de respeito, a gente sai todo mundo pra comer junto, sabe? A gente se zoa tudo igual, todo mundo faz tudo o que precisa ser feito durante o plantão. Algumas residências de cirurgia, por exemplo, eu já ouvi falar que é assim, a relação é bem mais hierárquica. Então os R1s não interagem tanto assim com os R2, entendeu? E os R2 mandam nos R1s. Ginecologia e obstetrícia não é tão assim. Ainda bem, eu prefiro relação assim.